Os prólogos de Game of Thrones sempre nos trouxeram passagens marcantes e impactantes. Logo de cara, posso pensar principalmente em dois desses prólogos, o do primeiro e do segundo livro. No primeiro livro, A Guerra dos Tronos, nós temos o nosso primeiro encontro com os outros. Já no segundo livro, temos o primeiro encontro com Stannis Baratheon. Mas e nos Ventos de Inverno? Qual será esse prólogo? É justamente sobre isso que quero falar no vídeo de hoje, pois muito provavelmente o prólogo de Os Ventos de Inverno estará relacionado com o herdeiro de Robb Stark, o Rei do Norte. Meu nome é Pedro e você está no Westeros Brasil, um canal 100% focado em Game of Thrones. E se você, assim como eu, é fã de Game of Thrones e das Crônicas de Gelo e Fogo, já se inscreve no canal, pois toda semana temos vídeos novos. Então, sem mais enrolação, vamos com o vídeo. Mas o que nós sabemos de certeza sobre os prólogos dos Ventos de Inverno? E mais importante, por que a figura do herdeiro de Robb Stark está relacionada com isso? Isso acontece pois temos a confirmação do próprio George Martin que Jaime Wesley, a rainha e esposa de Robb Stark, será a protagonista desse prólogo. Para quem nunca leu os livros, deve estar se perguntando quem é Jaime Wesley e por que ela está viva, já que na série a esposa de Robb se chamava Talissa e morreu junto com ele no Casamento Vermelho. Isso acontece pois, embora ambas as personagens sirvam na história como a esposa de Robb Stark, elas são completamente diferentes. Jaime é uma nobre da casa Wesley, vassala dos Lannisters, enquanto Talissa era uma mulher comum de Volantis. Além disso, Jaime está viva, pois antes do Casamento Vermelho, Robb a deixou em Correrio, a salva, sob os cuidados de seu tio Brydan Tully, o Peixe Negro, enquanto na série, Talissa vai com ele para o casamento e ambos morrem. Sendo assim, Jaime está viva e, pela confirmação do próprio George Martin, deve ter um papel importante nos livros. Mas por que uma personagem de uma casa pequena e que teve seu marido morto teria ainda tanta importância? O motivo disso é óbvio e seria que ela está carregando um filho de Robb, sendo assim o herdeiro do norte. A partir disso, vamos teorizar como será esse prólogo e quais as consequências que ele terá para o herdeiro de Robb Stark. A possibilidade do acontecimento do prólogo é de que justamente Jaime dê à luz ao nascimento de seu filho durante esse capítulo. Sabemos que Jaime está em conflito contra sua casa de nascimento, os Westeros, principalmente contra sua mãe, não só pela traição que eles fizeram contra Robb, mas também pois, segundo a própria mãe de Jaime, ela estava dando um chá da lua para evitar com que Jaime engravidasse. Ela conta isso para o próprio Jaime Lannister, em uma passagem do quarto livro. Entretanto, o fato da mãe ter falado sobre o chá da lua não quer dizer necessariamente que seja verdade, e nem que isso tenha de fato adiantado para alguma coisa. Isso acontece pois quando Jaime pergunta a Jaime se ela está carregando um filho, ela não responde absolutamente nada. Outra questão importante sobre essa teoria é o tempo. A morte de Robb aconteceu no ano 299 depois da conquista, enquanto o capítulo final da Dança dos Dragões aconteceu 6 meses depois, no ano 300 depois da conquista. Sendo assim, o último momento em que vimos Jaime se passa algum tempo antes do final do quinto livro. Com isso, ela estaria apenas por uns meses grávida, o que explicaria o fato de sua gravidez não ter sido notado por outras pessoas de fora, como Jaime, por exemplo. Outro motivo que pode indicar que Jaime está grávida são os próprios pensamentos de Jaime Lannister. Isso acontece pois ao tomar Correrio, Jaime está a cargo tanto de Edmund Tully, o Lorde das Terras Fluviais, quanto de Jaime, a viúva de Robb. Entretanto, Jaime considera Jaime uma figura muito mais perigosa e que merece mais atenção. E o porquê disso, você se pergunta? Bem, a resposta estaria justamente na possibilidade dela estar carregando um filho de Robb, pois indicaria que o herdeiro do norte existe e mais uma rebelião do norte contra a coroa poderia acontecer. Nos livros, sabemos que Jaime e sua família estão viajando de volta para as terras ocidentais, para Castamere. Com isso, uma possibilidade real é de que Jaime acabe dando a luz para o seu filho ao chegar em Castamere, ou até mesmo durante o caminho, precisando assim de um parto, já que a distância dos locais faria sentido pela passagem de tempo. Sendo assim, o prólogo poderia ser tanto do ponto de vista de Jaime, dando à luz,
ou de um mestre ou de uma outra pessoa próxima, presenciando esses acontecimentos. Entretanto, além dessa questão do nascimento do filho de Robb, outro ponto importante existe nessa teoria, que é a participação de Catelyn Stark, ou a Senhora Coração de Pedra. Nos livros, diferente da série, Catelyn ressuscita graças a Beric Dondarrion, depois de ser morta no Casamento Vermelho. O problema é que ela volta muito diferente e vingativa, além de que com um visual completamente alternativo, fazendo até mesmo que alguns fãs, eu incluso, a chamem de Catelyn zumbi. Catelyn, ou Senhora Coração de Pedra, pode ter um papel importante aqui, pois ela se encontra próxima dessa região. E como sabemos, Catelyn está obcecada por vingança contra a morte de seu filho Robb. Isso também resultaria em Catelyn querer um herdeiro para o seu filho, já que ela ainda acha que todos os seus outros filhos estão mortos. Sendo assim, as histórias entre Catelyn, Jaime e o herdeiro de Robb podem estar interligadas nesse prólogo. Uma possibilidade é que Catelyn, junto com a Irmandade Sem Nome, faça uma emboscada contra os Westling no caminho de sua jornada, e que durante esse acontecimento, ou até mesmo um pouco depois, quem sabe, o nascimento do filho de Robb aconteça, com Catelyn protegendo seu neto e Jaime Westling. Entretanto, há uma segunda possibilidade nessa teoria, e eu vou explicar agora o que poderia acontecer. Essa variação na teoria seria que durante o nascimento, por causa da emboscada e do alto grau de estresse, Jaime morreria ao dar à luz, assim como o herdeiro de Robb, seu filho também morreria. Com isso, em um ato de loucura e última esperança, Catelyn daria sua vida para ressuscitar o bebê, assim como Beric Dondarrion fez para ressuscitar a própria vida de Catelyn. Sendo assim, Catelyn morreria e teria cumprido parte de sua missão, que era salvar o legado de seu filho, justamente por causa de seu herdeiro. E essa criança seria protegida ou por Brienne ou até mesmo pelo Peixe Negro, até a chegada de sua maior idade ou a chegada em um local mais seguro. Entretanto, eu particularmente acredito mais na primeira parte dessa teoria, na qual Catelyn, o herdeiro, e Jaime estão vivos. Talvez Jaime até possa morrer, mas Catelyn e o herdeiro completamente devem estar vivos. Isso acontece pois Catelyn ainda faltaria cumprir a sua vingança contra os Frey, os Bolton e os Lannisters, já que isso ainda é um plot bastante importante nos livros. Mas enfim, pessoal, essa foi a teoria sobre o Herdeiro do Norte, o filho do Robb Stark com a Jaime Westling, e particularmente eu acredito bastante nessa teoria. Até por isso que eu quis trazer o vídeo de hoje, pois é uma das teorias que eu mais acredito que vai acontecer nos Ventos de Inverno e que eu mais quero que aconteça. E eu queria muito também saber qual a opinião de vocês sobre essa teoria. Vocês acham que ela vai acontecer, o que não vai? E, na verdade, o que é que vai acontecer? Porque a gente sabe que, de certeza, a Jaime vai ter um papel importante nesse livro e no prólogo, né? Já que o Martin mesmo já falou sobre isso. Então, a gente sabendo dessa importância da Jaime Westling, é muito difícil não imaginar que ela vai ter alguma coisa ligada com o seu filho, com o herdeiro do Robb. Mas de qualquer forma, eu quero saber a opinião de vocês. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar um like, se inscrever no canal. E muito obrigado. Até o próximo vídeo e tchau!